Meio atacante Chelsea negocia com o Goiás para a sequência da Série B. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito do Nathan. Será que ele já tem proposta oficial do Goiás? O salário também, quais são as condições do negócio neste momento? E a minha opinião, que eu acho que o Nathan seria sim uma grande contratação, com um porém. Eu quero trazer ele aqui no nosso vídeo, comentar sobre as suas principais características de jogo, os últimos anos também da carreira desse meio campista, e comentar também sobre outras alternativas que o Goiás precisa no mercado agora, e encontrando no mercado ainda algumas opções aceitáveis, de jogadores um pouco mais caros, enfim, para a sequência do Brasileirão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações e conferir o recado da Atitude Multimarcas com o gordinho mais gente boa do Brasil. Você que está cansado de esperar e o ônibus quando vem passa lotado, eu tenho a solução para você. A Atitude Multimarcas, na Avenida Rio Verde, quadra 96, lote 2, Vila Rosa, pertinho da cidade empresarial. Fone WhatsApp 62 3587 3237. Fale com o Super Gordinho. Atitude Multimarcas. Para você sair de carro novo e ainda ganhar uma camisa do Goiás é com a Atitude Multimarcas, só fechar negócio e falar que veio através do YouTube do Goiás News. Compra, venda e consignação de veículos seminovos é na Atitude, está localizada na Avenida Rio Verde, pertinho aí para todo mundo, no setor Vila Rosa, em Aparecida de Goiânia. Lá você encontra opções de financiamento com entradas a partir de R$2.000, você já pode dar entrada no seu veículo, parcelas a partir de R$500. A Atitude Multimarcas te oferece os melhores negócios. O link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as atualizações de negociações no Goiás. Essa notícia envolvendo o Nathan surgiu ainda na última sexta-feira, mas eu acabei tirando uns dias aqui um pouco mais off, né, do canal para descansar um pouco a cabeça também. Estava inclusive em Anápolis, conheci o estádio Jonas Duarte nesse último final de semana, até postei um pouco mais lá no YouTube do Goiás, do Instagram, né, do Goiás News. Um abraço também para todos os esmeraldinos de Anápolis. Eu vi, acho que 2 torcedores lá com a camisa do Goiás nesse último final de semana. Acho que se a fase fosse um pouquinho melhor, poderia ter pintado um pouquinho mais, né? Mas enfim, é legal, curti muito a cidade. Então agora voltando na segunda-feira, trazendo as atualizações, já falei sobre esse retorno do Edminho Pinheiro à presidência, né, do Conselho Deliberativo do Goiás, em formato de live, vou deixar para vocês aqui na tela final, e agora com um pouco mais de calma, enfim, apurando mais algumas informações a respeito aí do Nathan. O Nathan tem hoje 28 anos de idade, contrato no Grêmio até dezembro de 2025, e a informação foi confirmada primeiramente pelo Correio do Povo, né, esse site também lá no Rio Grande do Sul, onde o Goiás volta a tentar a contratação do Nathan, preparando uma proposta para os próximos dias. Acredito que essa proposta já esteja, inclusive, nas mãos aí do Grêmio e também do próprio jogador. Segundo informações do jornalista João Batista Filho, da Band também lá do Rio Grande do Sul, o jogador chegou no Grêmio com um contrato de R$300 mil mensais. E esse era o seu salário já na temporada passada, né, onde assinou com o Grêmio ali no comecinho do ano. 26 jogos, um gol marcado e uma assistência. Nesse ano só entrou em campo 10 vezes e esse contrato ainda ativo, né, até o final do ano que vem, R$300 mil. Até aqui, pelo que eu pesquisei, enfim, sites, informações, somente um clube nesse ano, além do Goiás, procurou o Nathan, que foi o Criciúma, ainda em fevereiro, mas as negociações não avançaram. Naquele momento, o jogador vislumbrava ter mais oportunidades no tricolor gaúcho, algo que não aconteceu. Por exemplo, no Brasileirão, apenas 3 jogos, sendo que os 3 no banco de reservas, entrando no segundo tempo, e ele só jogou 24 minutos na Série A do Campeonato Brasileiro, sendo que dos últimos 3 jogos ele ficou todos no banco de reserva, inclusive ontem contra o Fluminense, e não jogou. Eu gosto do Nathan, mas acho que seria uma contratação muito boa, óbvio, né, se a gente pegar o currículo do cara. O cara jogou no Chelsea, assim, foi contratado, né, não chegou a entrar em campo no profissional, mas foi emprestado no futebol holandês, França, Portugal, Atlético Mineiro, Fluminense. É óbvio que seria uma contratação de um nível acima para a realidade de segunda divisão. Só que tem um porém, cara. Eu assim, não sei se é porque eu não tô acostumado ainda com esse Goiás, porque se a gente pegasse em 2022, até 2019, 2023, pro Goiás contratar um jogador de 300 mil, cara, era impossível. E pra Série B tem aquela coisa, o cara é bom, mas ele tem que querer
jogar. Eu não sei se o Natan vai ter a motivação necessária, suficiente, para chegar, por exemplo, em um empréstimo ao Goiás e arrebentar na Série B, porque é uma competição muito mais física, onde o jogador ele tem que estar, digamos, entregue, né? O Natan já tem tudo, pô, em termos financeiros assim, o cara já está resolvido para as próximas 5, 6 gerações. E no aspecto esportivo, será que é um cara que ainda tem essa motivação? Talvez, por exemplo, vamos pensar em um contrato maior, talvez até o final do ano que vem. O Goiás também, junto com o Lucas Andrino, está pensando em possibilidades, por exemplo, de atletas com maior, né, tempo de contrato. Será que o Natan tem essa motivação de levar o Goiás até uma Série A e no ano que vem ser esse camisa 10 de bom destaque em uma realidade de primeira divisão? Eu não sei, tá? Igual eu falei, eu não sei se o Natan tem essa motivação, se está focado, se tem de fato esse interesse em jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Porque bola, obviamente, o cara tem. Eu já até tinha falado sobre o Natan em outros vídeos aqui no canal, fazendo indicações, o nome que foi também especulado no Clube Alviverde no final do mês de abril, mas não houve tempo hábil suficiente para completar uma proposta. Vou deixar para vocês aqui o mapa do Natan, segundo o SofaScore, no Brasileirão do ano passado. Vocês podem observar aí uma nota média razoável, né, de 6,71. Não foi brilhante, geralmente faz essa função como um camisa 10 de fato, um meia central, ambidestro, boa visão de jogo, às vezes bolas paradas, né? Já teve momentos de maior destaque assim na sua carreira. Eu gosto da movimentação do Natan. Não é um cara que vai marcar assim muitos gols, até pisa muito na grande área, mas não é, por exemplo, aquele 10 de finalização de fora da área, ou propriamente, digamos, um arremate de falta. Não sei que for não é um camisa 10 com extrema potência numa batida de longe, por exemplo. Mas a movimentação dele é algo interessante e acho que faria muito bem aquela função, por exemplo, que o Wellington até tentou nos últimos jogos do comando e do Zanardi, saindo essa função de um ponta e indo para meia, de vez em quando intercalando ali também com o Dieguinho. Então acho que nesse sentido de ter um meia de fato naquela posição, que conheça a área, que tem habilidade para jogar de costas, né? Algo que, por exemplo, não é a característica dos pontas hoje do Goiás, acho que o Natan se encaixaria muito bem. A última boa temporada dele, sendo bem sincero aqui com vocês, né? Não vou dar muita volta não, mas foi em 2020, pelo Atlético Mineiro, 6 gols e 5 assistências em 38 jogos. 2021 também marcou 3 gols em 39 jogos daquele ano. 2022 pelo Fluminense não teve números absurdos, mais ou menos nessa faixa de novo, 38 jogos, 3 gols e 2 assistências, mas foi uma peça legal, tá? Eu lembro ali de alguns jogos do Fluminense e gostava do Natan naquele meio de campo também. Ele que é revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, surge com muito destaque, inclusive pela seleção brasileira. O Natan, ele joga pela seleção no Sub-17 em 2013, no Mundial, inclusive. Ele marcou 5 gols em 5 jogos, ou seja, era um cara assim, dado como de fato um novo 10, um novo Kaká, vamos dizer assim, né, em termos de comparação com o número da camisa e a posição que ele joga. Acabou não vingando desse nível, né, de seleção brasileira, mas obviamente um jogador muito acima da média. Jogou também no Sul-Americano Sub-20 naquela mesma temporada. E no Atlético Paranaense, eu confesso para vocês que eu não lembro do Natan, tá? Ele jogou em 2014 22 jogos, não lembro dele. Naquele time de 2014 eu lembro do Marcos Guilherme, do Natanael, lateral esquerdo, quem mais? Do Cléo, centroavante, do Everton no gol. Eu sempre gostei do Atlético Paranaense, assim, em termos de jogo, né? Mas não lembro do Natan naquele time. Passa no Vitesse da Holanda, quando ele é contratado pelo Chelsea. Vou até pegar aqui os números do Chelsea. Quanto que ele pagou, né? Quanto o Chelsea pagou. O Atlético Mineiro pagou 7 milhões, tá? Para contar com o Atlético Mineiro pagou quase 18 milhões de reais, tá? 18 milhões de reais para contar com o Natan. Ou seja, quando ele volta aqui para o Brasil, foi um jogador muito caro. E o Chelsea ele comprou o Natan em 2015 por 23 milhões de reais no Atlético Mineiro. Então, um jogador, do Atlético Paranaense. Então, um jogador que também tem essa característica de grandes negociações, né, na sua carreira. Mas no profissional do Chelsea ele não joga. Ele é emprestado ao Vitesse, até vai bem na Holanda em 2 temporadas. No Amiens da França jogou pouco, no Belenenses também, quando volta aqui para o Brasil justamente em 2018. Pelo Atlético Mineiro. Pode deixar a sua opinião, 28 anos de idade, tem bola para queimar. A questão dele é se realmente vai ter essa motivação. É um cara que quer jogar uma Série B, jogos menos atraentes contra o Amazonas, contra o Brusque, contra até mesmo os jogos maiores, América Mineiro, Coritiba, vai dar carrinho nesse tipo de jogo, vai jogar sério, enfim. Acho que essa é a minha principal preocupação. Mas em termos técnicos, é um cara que para a Série B tem bola de sobra.
Completando o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre uma outra opção também para essa função de um camisa 10, nessa mesma faixa salarial aí do Nathan do Grêmio, de 250 a 300 mil reais mensais, que é o Johan, né? O Johan hoje no Internacional, um pouco mais velho, 31 anos de idade, ex-Palmeiras, Chapecoense, Atlético Mineiro. É muito fácil confundir, e olha que eu sou um cara que gosta de futebol, assisto aí o Johan, o Nathan jogar tem tempo já. Mas de vez em quando até confundo os dois, né? É muito fácil confundir o Nathan com o Lucas Piazon também, aquele ex-Botafogo, revelado do São Paulo, e passa no Chelsea, enfim. Alguns jogadores que têm a semelhança física parecida, né? E também a carreira. O Johan que não jogou na Europa, mas assim, passa também no Atlético Mineiro, no Palmeiras, enfim. Até um meia com características semelhantes. A diferença é que o Johan cai um pouquinho mais pela direita. 31 anos de idade, a fase dele não tá boa lá no Internacional, o torcedor tá pegando no pé, tem contrato até o final do ano que vem e essa faixa salarial também, de 250 a 300 mil reais. Sendo bem sincero aqui com vocês, se pudesse escolher só um, o Nathan ou o Johan, eu prefiro o Johan, tá? Sendo sincero aqui com vocês mesmo, porque a carreira do Nathan, né? O cara jogou no Chelsea, né? Pode não ter arrebentado, mas assim, a pompa é maior. Só que o Johan, em termos de número, até mesmo de atuação, é um cara que me agrada mais. 1,74 m, também ambidestro. Nessa temporada pelo Inter tá muito mal, né? Em 16 jogos, um gol marcado somente e 2 assistências. Pelo Atlético Mineiro até fez alguns momentos bons no ano passado, mas não foi um titular absoluto. A melhor temporada dele pelo Galo também foi em 2020. Jogou com o Nathan, inclusive, na ocasião, 9 gols e 7 assistências em 47 jogos. Pelo Palmeiras nunca foi aquele grande 10, né? A temporada que ele mais joga é 2018 e quando surge na Chape também vai muito bem em meados de 2014, 2015 e 2016, né? O Johan que, graças a Deus, né, acabou escapando daquele acidente lá com a Chape, né? Em 2016 ele inclusive jogou a Sul-Americana, enfim, mas estava lesionado na época do acidente, né? Na sorte aí pro Johan também. Na ocasião ele jogou 2 jogos só na Sul-Americana, ainda surgindo, né, como garoto, mas acabou se lesionando. A Maris também que acaba sendo positiva, né? Se a gente pensar em longo prazo. Então o Johan é outro jogador, pelo que eu apurei não foi procurado, tá? Apenas uma sugestão minha aqui. Eu gosto de fazer isso aqui nos vídeos, para não ficar só aquela coisa, Guilherme, mas você não gostou tanto desse jogador, mas e aí? Acaba o vídeo assim? Não, eu acabo sugerindo uma outra alternativa também. Não que eu não goste do Nathan, tá? Acho que seria uma grande contratação sim, se o cara quiser jogar bola, tem muito espaço. O Johan também, desta mesma maneira. A questão da Série B, de você ter que contratar jogadores motivados para aquilo, né? Não é uma competição que é muito fácil se motivar jogando contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra, sei lá, o Atlético Paranaense, tanto faz, fora de casa. Agora, se motivar contra o Mirassol, o Novo Horizontino, o Amazonas, o Brusque, o Operário, para jogadores que já têm uma carreira consolidada, o cara não precisa, digamos assim, o aspecto financeiro não é o principal mais para o Johan, para o Nathan, para qualquer jogador, né, bem sucedido aí na faixa de 30 anos, diferentemente para jogadores como o Wellington, que o Goiás contratou, vindo do Primavera, como por exemplo o Paulo Baia, né, pode não ter aquela técnica toda, mas são jogadores que ainda estão construindo a sua carreira. Então a Série B ela é uma competição difícil nesse quesito, mas acho que o Goiás não pode pensar pequeno em termos de contratação. Se quer, vai lá e contrata, o dinheiro está aí para ser gasto também. O Goiás não está fazendo dívidas, não é um clube que está se atolando para subir de qualquer jeito, não é isso que está acontecendo. Tem nessa condição, o Goiás precisa investir porque seria uma economia burra, né? A mesma coisa de você ter um dinheiro, por exemplo, para, sei lá, que seja comprar ou alugar uma casa, já deixou parte daquela verba e ainda assim, por exemplo, você prefere morar na rua do que alugar uma casa? É quase essa associação que o Goiás fez, por exemplo, na Série A do ano passado, montando um dos piores times possíveis, né, para uma realidade de primeira divisão, até somou mais pontos do que tinha de time. Pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto, não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e da mesma forma a Atitude Multimarcas para você sair de carro novo e ganhar uma camisa do Goiás no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!